Não eram homens, eram anjos ao redor. Malachim enviados não para a guerra do chão, mas para a batalha que ocorre no coração. O mensageiro veio, a sombra apareceu para testar a força do Filho de Deus. Tuas palavras, o mesmo som, destinos diferentes. Uma é a prisão, a outra quebra as correntes. Orgon é a pele, a casca, a ilusão. Orgon Aleph é a luz, a pura visão. Deixa cair a pele, deixa brilhar a luz. O ego é a pedra que a alma reduz. Não é só na carne a circuncisão, mas tirar a dureza do coração. De Jacob a Israel, a luta é agora. Vencer a escuridão antes da aurora. O medo do mundo tenta me prender, medo de perder, medo de sofrer. Mas o Moré ensina o segredo da ascensão. Irat Shalom Irmut, a santa exaltação. Não temo o castigo nem o que vem de fora. Sois Bem-vindos! Hoje a gente vai revisitar uma história que, muita gente acha que conhece de cor. A rivalidade entre dois irmãos, Yaakov e Esav. Aquela trama clássica, né? Exato. Engano, herança roubada, um reencontro super tenso, mas o material que a gente tem aqui, baseado nos ensinamentos do Moré André Clemen Rosa, propõe algo assim muito mais profundo. Uma outra camada. Totalmente. E se essa briga de família for, na verdade, um manual de instruções para a batalha mais importante de todas, aquela que acontece, todo dia dentro da gente. Exatamente. A abordagem aqui, que vem da sabedoria mística da Kabbalah e do Zohar, é que a Torá não é só um livro de história. Pelo menos não no sentido que a gente costuma pensar. É mais um código, então. É um código. Cada personagem, cada evento é um símbolo para forças que atuam na nossa psique, na nossa alma. Então, a nossa missão hoje é exatamente essa: usar essa chave cabalística para decodificar a história de Yaakov e Esav. O objetivo não é só entender o que aconteceu há milênios. Não. É entender a luta cósmica que define a nossa vida. A guerra silenciosa entre nosso ego e a nossa alma. E o ponto de partida para decifrar esse código, o conceito que vai iluminar todo o caminho, é uma distinção fascinante entre duas forças, a pele e a luz. Pele e luz. Pode não parecer, mas entender a diferença entre essas duas ideias é o primeiro passo para transformar a nossa realidade interna. Certo. Bom, vamos começar por onde a ação esquenta. A Torá diz que Yaakov, depois de 20 anos, decide voltar para casa e precisa encarar o Esav. Aí ele envia mensageiros na frente dele. Numa leitura simples, parece uma medida diplomática, certo? Mandar uns emissários para sentir o clima. Para ver se o irmão ainda quer matá-lo, basicamente. Seria o mais lógico. Só que aí vem a primeira grande revelação do Zohar, o texto central da Cabala. Ele afirma que a palavra hebraica usada, malarim,
não se refere a mensageiros humanos. Não. Eram anjos. Anjos. Ok. Isso muda tudo. Por que essa distinção é tão crucial? Por que não podiam ser só, sei lá, diplomatas muito bons? Porque o tipo de arma que você escolhe revela o tipo de guerra que você está lutando. Se Yaakov envia anjos, que são forças espirituais... É porque a luta não era física. Exato. Ele compreendeu que o conflito com Esav não era sobre o direito de primogenitura, terras ou rebanhos. Era uma confrontação de energias, um choque no plano espiritual. Certo. Se a batalha é espiritual, então o Esav também não pode ser só um cara rústico e ressentido, né? Ele precisa representar algo muito maior. Pergunta excelente. Esav, nesse código cabalístico, é a personificação do que chamamos de clipá. Clipa. A tradução literal é casca ou concha. Pensa numa noz, sabe? A clipá é a casca dura, impura, que esconde a semente nutritiva lá dentro. Entendi. Esav representa essa energia da materialidade pura, do desejo de receber só para si mesmo. Ele é descrito como um homem do campo, peludo, impulsivo. Governado pelos apetites imediatos. Me dê daquele guisado vermelho porque estou faminto. Exatamente. Ele vive para o corpo, para o aqui e agora. Essa é a consciência da clipá. Uma força que nos prende à matéria e encobre a luz da alma. Faz sentido, então, o Yaakov percebe que não pode lutar contra a força da matéria com armas materiais, tipo arcos e flechas seriam inúteis. Qualidade superior. É por isso que ele envia anjos. Ele está, na verdade, preparando o campo de batalha espiritual. Ok. Se a arma é a santidade, como é que se constrói essa arma? Parece que a resposta está escondida num detalhe da língua que é quase invisível. Sim, aqui está o coração de todo o ensinamento. A chave para essa batalha está em duas palavras hebraicas que soam quase idênticas, mas são escritas de forma diferente. E com significados opostos. Exato. Or e or. Pele e luz. Nossa, é uma dualidade escondida no som de uma palavra. Isso é incrível. Como é que cada uma funciona? O que define a consciência de pele no nosso dia a dia? Pele, ou com a letra hebraica Haim, representa o ego. É a nossa consciência focada na separação. É a identidade que se define pelo corpo, pelas posses, pelo status. Certo. Ela opera na base do desejo de receber apenas para si. É aquela voz que nos faz sentir isolados, em competição, preocupados só com a nossa autopreservação. Ah, então é aquela vozinha interna que está sempre calculando o que eu ganho com isso. É o que nos faz ver o mundo como um lugar de escassez, né? Onde a gente precisa garantir o nosso. Exatamente essa. E, simbolicamente, a tradição conecta isso às túnicas de pele que Adão e Eva recebem depois de sair do Jardim do Éden. É a nossa descida para uma consciência puramente física. Onde nos sentimos vulneráveis e separados da fonte. Isso. E, por outro lado, temos a luz, Oron, com a letra Aleph. Esta representa a alma. A nossa essência. A nossa essência. É a consciência divina dentro da gente, que é pura unidade. O desejo dela não é receber, é compartilhar, conectar, expandir. A centelha do Criador em nós. Isso, que está temporariamente encoberta pela pele do ego. O grande trabalho da vida, segundo essa visão, é uma alquimia espiritual, remover as túnicas de pele para que as túnicas de luz possam brilhar. Com essa lente, a famosa cena da luta de Yaakov no meio da noite, com uma figura misteriosa, ela deixa de ser uma história estranha e se torna o clímax dessa batalha interna. Completamente. Não foi uma luta de sumô celestial. Foi a batalha mais difícil que qualquer ser humano pode travar. A luta contra o seu próprio ego. Uau! Naquela noite escura, Yaakov estava confrontando a sua própria pele. Todos os seus medos, suas dúvidas, seu apego ao mundo material. E a figura com quem ele luta, que a tradição identifica como Samael... O anjo patrono de Esav? Exato, é a personificação dessa força que nos puxa para baixo, que nos diz, você é só matéria, esquece essa busca espiritual. Vencer essa luta significava rasgar a própria pele do ego para se tornar um canal puro para a luz da alma. Pera um pouco, tem algo que não fecha para mim.
Se Yaakov estava operando nesse nível espiritual altíssimo, se preparando com anjos, por que a Torá faz questão de dizer que ele teve grande medo e ficou angustiado? Parece uma regressão, não? Parece. E essa aparente contradição é intencional para nos ensinar algo profundo sobre a natureza do medo. O Zohar explica que nem todo medo é igual. Existe uma hierarquia de medos, e a vitória de Yaakov dependia de ele conseguir escalar essa hierarquia, purificando a própria emoção. Basicamente, existem 3 níveis, e os 2 primeiros são falsos, baseados no ego. E quais seriam eles? O primeiro nível é o mais comum, o medo do mundo físico. É o medo de perder o emprego, de ficar doente, da violência, o medo de que algo de ruim aconteça com as pessoas que a gente ama. É basicamente a lista de preocupações que tira o sono de muita gente. Aquele pensamento de, e se eu não conseguir pagar o aluguel? Então a Cabala está dizendo que operar a partir desse lugar, por mais natural que pareça, ainda é uma armadilha do ego. Exatamente. É uma armadilha porque mantém a sua consciência presa ao eu e à sua preservação material. O foco é proteger a sua pele. É um medo que te contrai, te isola. Certo. O segundo medo falso é um pouco mais sutil. É o medo do inferno, ou Gehinnom. O medo da punição espiritual. Mas isso é um pouco contraintuitivo, não? Muitas tradições religiosas usam o medo da punição como uma ferramenta moral fundamental. Descartar isso como egoísta parece radical. Parece, mas a justificativa está na motivação. Se você age corretamente, não rouba, não mente, ajuda os outros, só porque tem medo de ser punido depois da vida, por quem você está fazendo isso? De verdade. Por mim mesmo. A preocupação final ainda é com você, com salvar a própria pele. Embora as ações possam ser positivas na superfície, a raiz da motivação ainda está no ego. Não é uma conexão genuína com o bem, é um seguro contra incêndio. Entendi a lógica. É sutil, mas faz muito sentido. Se os 2 primeiros medos são baseados no ego, qual seria então o único medo verdadeiro ou elevado? É o que a Kabbalah chama de Irat Haromemut. É difícil de traduzir, mas seria algo como temor da grandeza, ou reverência pela exaltação. Isso não é terror, não é medo de apanhar. É o sentimento avassalador de admiração e anulação que uma pessoa sente diante da imensidão infinita do Criador. É como olhar para um céu com bilhões de estrelas e sentir a sua própria pequenez, mas de um jeito libertador. É mais admiração do que medo, então. É uma admiração tão profunda que se torna reverência. Uma pessoa que atinge esse nível não age corretamente para ganhar o céu ou evitar o inferno. Ela age em harmonia com a fonte da vida simplesmente porque essa é a natureza da realidade. O ego se dissolve. Exato. A ação correta se torna uma consequência natural dessa conexão, não uma transação para obter lucro ou evitar prejuízo. Yaakov precisava chegar nesse ponto. O medo e angústia que ele sentiu era o resquício dos medos do ego que ele precisava transcender naquela noite de luta. Precisamente. Ele precisava purificar seu medo, deixar para trás o medo de perder seus bens, sua vida e até o medo da punição divina para alcançar o estado puro de Irat HaRomemut. Só a partir desse lugar ele teria a força para prevalecer sobre a energia de Esav. Então ele purifica o medo, atinge esse estado de reverência e vence a luta. Mas o final é estranho. Ele vence, mas não sai ileso. Ele sai mancando. O anjo toca na coxa dele e ele fica com essa marca para sempre. Por que o vencedor sai ferido? Porque a ferida é tão importante quanto a vitória. Ela é a prova da batalha. O anjo toca especificamente no nervo ciático, em hebraico, o Gid HaNashé. Certo. Na simbologia cabalística, as pernas e a coxa representam os pilares da nossa fé, a nossa capacidade de caminhar no caminho espiritual e, crucialmente, a habilidade de transmitir essa fé para as gerações futuras. O ataque não foi aleatório. Foi um golpe estratégico. Um golpe preciso. O anjo de Esav, a força do lado negativo, ao perceber que não podia destruir a alma de Yaakov, ele tenta então alejar
a sua caminhada. Ele ataca a capacidade dele de avançar e de perpetuar a sua luz. E como isso se manifesta para a gente hoje? O que significa mancar espiritualmente? Significa aqueles momentos ou períodos nas nossas vidas que a tradição chama de chamado, perseguição espiritual, em que a nossa fé parece mancar. É quando rezar parece mecânico, estudar parece um fardo. Meditar parece impossível. Exato. A gente sente uma dificuldade imensa em avançar no nosso caminho, como se estivessem andando com uma perna ferida. Esse sentimento de mancar espiritualmente é muitas vezes o toque do anjo de Esav tentando nos desequilibrar. Mas essa é uma ideia poderosa. Como a gente sabe a diferença entre esse toque espiritual e, sei lá, cansaço, desânimo, comum ou até preguiça? Essa é a questão-chave. A preguiça ou o cansaço são passageiros. O mancar espiritual é diferente. É uma sensação persistente de desconexão da sua própria essência. É quando você quer avançar, sua mente sabe que precisa, mas há um peso que te impede. Entendi. Não é sobre a dificuldade da tarefa, tipo, não quero lavar a louça. É sobre a dificuldade de se conectar com o seu propósito. É um bloqueio no fluxo da sua força vital. É menos sobre a ação externa e mais sobre a desconexão interna que a gente sente. Mas Yaakov, apesar de mancar, continua caminhando. Ele não para. E essa é a lição máxima de resiliência. Ele sai mancando, sim, mas sai vivo. E não apenas vivo, mas abençoado e fundamentalmente transformado. Certo. É nesse exato momento, após a luta e com a ferida, que ele deixa de ser Yaakov, um nome ligado ao material, que significa aquele que segura o calcanhar, e recebe um novo nome, Israel. Aquele que luta com o divino e prevalece. Exatamente. A ferida não é um sinal de derrota, é a cicatriz que prova a transformação. É a marca de que ele enfrentou a escuridão e sobreviveu para ver o sol nascer, mesmo que mancando. Uau! Ok, vamos amarrar as ideias principais, porque foi muita coisa. A gente começou com uma briga de família e descobriu que é um mapa para a nossa própria batalha interna. O grande conflito não é contra os outros, mas entre a pele do nosso ego, que quer nos isolar e nos prender à matéria, e a luz da nossa alma, que busca conexão. E vimos que a força para vencer essa guerra não vem dos medos egoístas, como o medo de perder coisas ou o medo da punição. A verdadeira força nasce da reverência. Da anulação do ego diante de algo infinitamente maior. Isso. E, por fim, a lição talvez mais profunda. As nossas feridas, os momentos em que a gente manca na vida, não são necessariamente sinais de fracasso. Podem ser as marcas das nossas lutas mais importantes. E os catalisadores da nossa maior transformação. O momento em que a gente deixa de ser Yaakov e começa a se tornar Israel. Exatamente. A conclusão desses ensinamentos é um chamado à ação. A meta espiritual não é ser só uma pessoa religiosa que cumpre um checklist de rituais por medo ou hábito. Certo. A meta é se esforçar para ser um Israel, alguém que ativamente luta com o próprio ego, que se engaja na batalha diária para remover as cascas do orgulho, do medo, do materialismo. Para finalmente permitir que a luz de uma conexão genuína com a fonte de tudo possa brilhar. Possa brilhar através de si. Isso nos deixa com uma reflexão inevitável. Se a nossa maior batalha não é contra um inimigo lá fora, mas contra a pele do nosso próprio ego, em que arena da nossa vida essa luta está acontecendo com mais intensidade hoje? E mais importante, que luz a gente está tentando desesperadamente revelar por baixo dessa casca?
Tiago ficou só. Não eram homens, eram anjos ao redor. Malarim enviados, não para a guerra do chão, mas para a batalha que ocorre no coração. O mensageiro veio, a sombra apareceu, para testar a força do Filho de Deus. Duas palavras, o mesmo som, destinos diferentes. Uma é a prisão, a outra quebra as correntes. Orcoin é a pele, a casca, a ilusão. Orcoin